Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, nosso entrevistado de hoje é Vitor Sommer, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência e Tecnologia de Sementes pela Universidade Federal de Pelotas e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Sua maior experiência sempre foi voltada para a pesquisa nas áreas de melhoramento de plantas, produção de sementes, desenvolvimento de produto e regulamentação, utilizando toda a sua experiência para continuar a contribuir com a evolução de uma agricultura moderna e sustentável. Atualmente oferece apoio a empresas ligadas ao agronegócio através da Integrity Consultoria Agronômica, além de disponibilizar uma inédita metodologia de avaliação do sistema radicular, apoiando na identificação dos melhores insumos agrícolas. Conhecendo-se o índice radicular de cada cultivar, pode-se identificar objetivamente as melhores e recomendar, com muito mais precisão, o posicionamento de cada cultivar ou defensivo nas diferentes regiões e situações. As cultivares que apresentarem os maiores índices radiculares, número este que é considerado a impressão digital, a impressão técnica de cada cultivar ou insumo testado, serão aquelas que têm maior tolerância às estresses ambientais hídricos, nutricionais, biológicos e físicos do solo, além de serem as mais produtivas. Através desta metodologia, a medida do sistema radicular gerada é utilizada como bioindicador da eficiência para definir as melhores cultivares ou defensivos empregados, principalmente quando forem submetidas a estresses ambientais. Vitor Sommer irá nos contar sua caminhada, bem como melhor detalhar esta ferramenta desenvolvida para mensurar nas condições de campo o sistema radicular das cultivares através da tração necessária para extraí-los do solo e fazer uso da significativa correlação existente desta com a produtividade. Aproveitem! Podcast Academia do Agro. Boa tarde, Vitor Sommer. Satisfação em tê-lo aqui no podcast Academia do Agro. Tudo bem com você? Tudo bem, Valdir. Obrigadão aí pelo convite. É um prazer estar podendo contribuir com uma humilde experiência aqui de vida, né? Mas eu sei que experiências que a gente consegue ver dos outros, de repente, são muito úteis para a gente aplicar também na vida própria, né? Então, prazer é meu, viu, Valdir? Que bom. E nós também ficamos muito satisfeitos em reencontrá-lo depois de alguns anos, né, que a gente não tem se visto pessoalmente, né, independente da pandemia que vivemos hoje, mas mesmo por situações geográficas diferentes, áreas de atuação diferentes, né, mas a gente tem se acompanhado, mesmo que remotamente, aí, através de notícias dos amigos, através dos grupos de Zap que a gente convive, né, e interage, e a gente sabe que você tem desenvolvido aí um trabalho bem bacana, você tem feito aí bastante inovações aí no nosso setor, mas também acho muito importante esse espaço que a gente tem junto à Academia do Agro, ao podcast, de levar um pouco de informação um pouco mais aprofundada, um pouco mais depurada, principalmente das histórias desses nossos grandes colegas como você e tantos outros, né, que têm passado por aqui, porque muita gente nos conhece pelo sobrenome, né? Ah, era o Valdir da Pioneira, era o Vitor Sommer da ProSemente, da Integrity, né? Mas da onde veio, né, o Valdir, da onde veio o Vitor? E aí, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de conhecer um pouco a sua história, suas origens, como é que você se tornou o profissional que você é hoje. Então, conta um pouco aqui para nós, compartilha com a gente. Ótimo. Bom, eu sou gaúcho, né? O sotaque eu acho que já está meio perdido pelas andanças da vida aí, que a gente já se mudou, mas sou gaúcho de Porto Alegre, venho de uma
uma família com uma educação germânica meio arrochada, né? Sou o terceiro de 4 filhos e a minha educação básica em Porto Alegre mesmo, né? Eu fiz o meu 2º grau no internato, não que eu não fosse bem parafusado, mas é um internato muito bom em São Leopoldo, uma cidade próxima de Porto Alegre, né? E foi muito, muito útil. E fiz o exército, e dali para frente eu, comecei a minha lida educacional pensando em agronomia, que era um curso que eu sempre quis fazer, e agora se tornou realidade, né? Fiz um cursinho, também em Porto Alegre, o Mauá, era tudo longe, eu funcionava com ônibus, 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, isso era o meu estilo de vida era bem simples. Assim, então, fiz a faculdade de agronomia na URGS, que é pertinho de Porto Alegre, ali em Viamão, né? E aí comecei fiz todas as disciplinas que poderia fazer, porque o curso era de 5 anos e eu tinha muita pressa de me formar, então consegui antecipar o curso para 4 anos e no intuito de realmente correr para o mercado e produzir. E nesse inteirinho a gente sai da faculdade, se forma e começa a fazer concurso aqui, concurso ali, Emater, Acarpa, Caresc, cooperativas e tudo mais, né? E num desses currículos que eu mandei para a Pioneer. Então, eu fui chamado lá, o Marlon Logan me chamou e a gente teve uma conversa, e ele expôs a ideia, né, de trabalhar com eles, e foi aí que começou a minha jornada. Em 1982, né, que eu me formei em final de 81, eu comecei na Pioneer, e a ideia inicial, o Mr. Logan disse, olha, você vai começar em Itumbiara. E eu me aprontei todo para ir para Itumbiara, mala, cuia, e mudança, e papagaio e periquito, né? Chegou na hora H, ele, não sei por que motivo, ele disse, não, você vai para Londrina. E aí, em Londrina, eu me fui, e foi uma viagem, fui de ônibus, cheguei lá, fui muito, muito bem recebido, e o gerente na época lá era o Dr. Sugan, né, que depois foi substituído pelo Andrew McRae, um americano, e depois, no 3º, 4º ano ali, Juan Moran. E foi uma experiência muito boa, porque Dr. Sugan era indonesiano. O português misturado com o inglês e com o espanhol era uma maravilha, era difícil, né? Mas a gente se entendia. Eu tinha muita vontade de fazer o serviço e com as orientações dele e com bom senso a gente começou a fazer um bom trabalho. Então era tudo cru, uma estação experimental cheia de problemas e tudo mais. E o plantio direto ainda praticamente não existia, era só uma ideia, né? Então comecei a trabalhar lá, apoiando ele na parte de melhoramento. Então tinha que organizar a câmara fria, que não se fazia descartes há 5, 6 anos, não tinha descartes em câmara fria, fazer semente nova de algumas linhagens. E, propriamente dito, o trabalho era fazer a condução dos experimentos no campo, né, que na época a gente cobria a região do Paraná e sul de São Paulo. Então nós fazíamos experimentos com o objetivo de melhoramento de milho e cobrindo essa área. E fora isso, a gente também no verão tinha os viveiros, né, que chama de nursery. A gente fazia em Londrina e no inverno fazia em Itumbiara. Então, na época, esse trabalho em Itumbiara era conduzido pelo Carlos Raup. O Raup, na verdade, entrou junto, nós entramos na mesma época, ele em Itumbiara e eu em Londrina. Ele estava bem assessorado lá com o Joe Anderson, um baita profissional também.
Então ele conduzia o trabalho em Itumbiara e eu em Londrina. E era um trabalho bastante pesado, do jeito que eu gostava. Eu gosto de fazer o trabalho com a bota suja, as condições naquele tempo eram bem incipientes, botava uma plantadeira de 2 linhas em cima de uma Bandeirantes, que ia se arrastando com adubo, com furadã, que a gente botava na linha, e 2, 3 pessoas, né, para fazer esse trabalho nos ensaios externos e também internamente da estação. O trabalho era esse, e era bastante pesado, porque não era só preparar a semente para os ensaios, fazer o sorteio dessa semente conforme o tamanho da área, né? Depois tinha que fazer desbaste, tudo, a gente fazia à mão, bonitinho, certinho. Depois também a florescimento, avaliação de densidade de planta, acamamento e a colheita propriamente dito, que era feito à mão. Então, eram baldes de 20 litros que se colhia à mão, atirava-se essas espigas dentro do balde com uma balança de ponteiro, essas analógicas, a gente pesava a espiga bruta. E depois a gente tirava uma amostra manual, tipo com um facão, assim, a gente tirava uma amostra para fazer a umidade daquelas parcelas, né? Então era tudo bastante, comparado com hoje, muito, muito incipiente, mas funcionava muito bem e tínhamos bons resultados. Um detalhe, até nós tivemos 4 estagiários na época da Universidade de Londrina, né? E um desses estagiários foi o Maurício Kobirac, que hoje está liderando lá no Brasil Central barbaridade, né? Então ele também passou aqui por Coxilha, mas eu fico feliz que ele começou comigo, né? E brincadeira à parte, ele dizia que ele era o meu escravo, porque realmente a gente pegava no pesado. Esse é o meu estilo de trabalhar duro, trabalhar forte, né? Mas com paixão no trabalho, sempre com muito amor. Então, a ideia desse trabalho era fazer esses nurseries lá no inverno, e voltava a trazer a semente para Londrina, e nesse meio tempo se preparava os ensaios do ano seguinte e tudo mais. Como eu disse antes, depois do Dr. Sugan, depois de uns 2 anos, entrou o Andrew McCreight, e o McCreight gostava muito de máquina, equipamento, estilo americano, né? Investiu muito em melhorias nas máquinas, né? Até, curiosidade, lá em Caxias do Sul, ele foi numa empresa de colheitadeiras de grãos menores, né, grãos de inverno, e começou a transformar essa colheitadeira numa possível colheitadeira de ensaios, né? Então foi uma novela, se cortava. O nosso mecânico lá ele virou ferreiro, né? Porque cortava muito ferro, soldava muito ferro e dava errado, a balança chacoalhava muito, o ponteiro da balança não parava nunca, e bota a mola, tira a mola, era uma luta, né? Para se conseguir automatizar essa colheita. Até que no final as coisas evoluíram, né? Depois para frente tínhamos colheitadeira automatizada, isso já depois que eu saí, a coisa estava bem adiantada, né? Então o McCreight adorava reboque, caminhonete grande, depois também colocou semeadora de 4 parcelas, porque até então, no tempo do Dr. Sugan, a parcela era de 2 linhas, né? Ou 2 linhas de milho, né? Então a parcela ficou do mesmo tamanho, mas conseguia se plantar em 4 vezes mais rápido. E aí tinha problemas de muito peso na máquina. Chegava no final da linha de plantio, a máquina, o trator empinava de tanto peso, porque tinha 4 pessoas, tinha um adubo e tinha a semente, tudo, né? Então o trator empinava. Era bem divertido, mas até perigoso, né? Mas era muito bom. Então... Ô, Vitor, não, pode falar, pode continuar. Desculpa. Não, pode. Podcast Academia do Agro. Não, e quanto tempo você
passou pela Pioneer? Quantos anos foram? Foram exatamente 10 anos, 2 quinquênios. Olha, eu acho que o Logan esperou para fechar os 10 anos, né? Então, com o Sugan eu fiquei uns 2 anos, depois o McCreight mais uns 2 anos, e depois com o Juan Moran mais 1 ano. Com o Juan Moran, no final ali, tinha um programa de sorgo que estava sendo desenvolvido, e começaram a aparecer algumas amostras para fazer o grow out, que seria avaliação visual de plantas que tivessem restaurado a macho-esterilidade, né? Então, aquilo ali precisava de um olho muito bom, e essas amostras eram plantadas, eram linhagens de fêmeas e machos de sorgos, que seriam depois os híbridos de sorgo, né? Então, isso começou a ser feito lá. Aí eu comecei a fazer as 2 atividades, né? Milho e sorgo, que era muito pouco. E daí completou os 5 anos que eu estava ali, eles me transferiram para Santa Cruz do Sul. E eu fiquei na estação ali de pesquisa, que vai para Rio Pardo, ali em Rincão del Rei, né? E ali fiquei fazendo só sorgo. A ideia era conhecer mais as linhagens de sorgo em áreas de produção de semente de sorgo. E na época, a produção de semente era feita ali no Bexiga, ali pertinho do Rio Pardo, ali naquela redondeza. Então a gente conduzia esse trabalho sequeiro, não tinha irrigação, né? Aliás, uma vez nós fizemos uma lavoura numa parte baixa, né, com irrigação por gravidade, mas foi uma experiência única que depois ela evoluiu. Depois eu entro em detalhes. Então, em Santa Cruz do Sul, ali, eu era responsável pelo programa de pesquisa, de teste de híbridos de sorgo e girassol. Então, a gente recebia da Argentina essa semente e conduzia os ensaios fora da estação, dentro da estação, para ter informações do comportamento desses materiais, para futuramente serem comercializados. Então, esses ensaios também, outra informação importante era o florescimento, né? Para coincidir o plantio, coincidir a fecundação depois do macho e da fêmea. E, paralelamente a isso, bom, aqui eu tenho que citar uma pessoa que eu gosto muito do time do sorgo aí, que é Jaime Alfredo Ararte Amonte, que tinha uma equipe muito legal, o Coutinho, o Caicará, né, já nos deixou, e o Jejuel também era da equipe, é um time pequeno, mas a gente fazia uma semente muito boa, e o Jaime também era um exemplo de profissional, uma pessoa que estava sempre 20 anos na frente, e sempre era uma boa influência para a gente melhorar, muito inteligente, aquele uruguaio. E foi assim que eu consegui aprender muito e admirar uma pessoa profundamente. Também ali na estação do Rio Pardo, ali no caso da Pioneer, o nosso gerente era o José de Leon, e na época tinha a Carmen Rocha ali, o Delmar Brenner, é um baita profissional também, pai do 30F53, né, um produto maravilhoso, e o Evandro Bjork também estava lá, e a gente tinha uma convivência muito boa. O Evandro na parte de pesquisa de produção, depois ele evoluiu para a matriz, e ele também esteve com vocês há muito tempo, né? Mas essa convivência foi muito, muito boa, porque o De Leon, ele dava muita liberdade para a gente, e o Delmar também, a gente trabalhava junto. O Delmar era com o milho, junto com o De Leon, e eu com o sorgo, né? Então, anualmente, quase todos os anos que eu tive ali em Santa Cruz, eu ficava um tempo em Venado Tuerto, na Argentina, vendo o programa de melhoramento de sorgo na Argentina, com Alberto Chiesa, uma pessoa também muito carismática, mesmo sendo argentino, brincadeira à parte, né? Mas é um cara muito legal. E ele sabia muito sobre pulgão, muito sobre sorgo, todos os tipos de sorgo. Lá também tinha um melhorista de girassol, né? Já que eu conduzia alguns trabalhos com girassol também, ali, muito pouco, mas conduzia em Rio Pardo, né? E também tinha uma parte de milho ali, a Teresita Hernandes, que era a melhorista. Mas então a gente conseguia conviver muito bem, aprendendo, e eu sempre gostei também de, sempre que possível, ajudar as pessoas que estavam comigo. Então eu aprendia e ensinava também para quem estava comigo, né?
Até lá no final de 89 ali, eu fui lá para os Estados Unidos também, me convidaram para apresentar o programa de melhoramento. Na verdade não era melhoramento, era um programa de teste, né, de sorgo. Então tinha lá uns 18 melhoristas de sorgo do Brasil inteiro, da Pioneer, e foi uma aventura conseguir apresentar o programa, mas foi tudo muito bem. Lá no Texas, em Plainville e Lubbock, lá deu para conhecer bastante programa de pesquisa, programa de melhoramento, programa de produção também, muito, muito boa. Então, de 87 a 92, eu fiquei em Santa Cruz do Sul. Aí completou-se o círculo de 10 anos, porque a Pioneer daí parou de fazer produção de semente de sorgo no Brasil. Na época teve uma importação. Mas o importante é lembrar o seguinte, eu comentei, esse teste de linhagens que a gente fazia, muito importante foi que nós fizemos em Guaíra, na região de Guaíra, em São Paulo, onde tem muita irrigação, né? E se produzia no inverno lá. Então o Jaime, sabidamente, montou uma usina lá, uma usina de processamento de semente, e nessa usina ele fazia uma semente, primeiro, produzia num campo sem umidade excessiva, que lá em Rio Pardo, a última safra que eu tive em Santa Cruz do Sul, ali se perdeu toda a lavoura, lavouras lindas mesmo, de produção de semente, de 855F, que era um triplo, um forrageiro, e se perdeu por excesso de umidade na colheita. Então o programa já estava meio direcionado para fazer produção no sequeiro, em Guaíra, com irrigação. E a semente que vinha de lá realmente era muito boa, qualidade muito boa. Aí não tinha perigo de ter esse problema de excesso de chuva na colheita. Então, a equipe toda, tinha gente morando em Guaíra para cuidar desses rogging, de colheita, de plantio, de manejo das áreas, era muito bom. Bom, aí acabou 92, o programa de sorgo, de testing de sorgo foi interrompido, aí eu fui para Brascalb, onde eu fiquei 7 anos trabalhando, fui convidado lá pelo Francisco Ide, né, que é o melhorista, Justino Mário, que trabalhava na parte de melhoramento ali em Coxilha. Aí eles me apresentaram para o Dr. Amauri, e aí entramos no acordo e eu comecei a trabalhar como supervisor de desenvolvimento de produtos Sul, porque de São Paulo para cima ali já tinha outra pessoa, que era o Rubens Eric Godoy. Então eu cuidava do programa de desenvolvimento de produto do Sul. E na época nós tínhamos um programa chamado ELEGE, que é a sigla de Ensaios Lineares Estatísticos de Genótipos Experimentais, que era baseado num programa argentino, que a gente plantava faixas, era um ensaio lado a lado, né? Que a cada 2 híbridos de milho tinha uma testemunha que ia se repetindo. Então esse programa elege o pessoal da área comercial que fazia essa implantação, né? E eu coordenava essas áreas, eu juntava esses resultados, só porque a Brascalb não tinha estrutura como a Pioneer, naquelas carretinhas balança. Você lembra aquelas carretinhas que você podia, atirava dentro, pesava, né? Então, os carros que a gente tinha na Brascalb era Saveiro, era Golzinho, era tudo carro pequeno. Então, a gente não tinha como puxar aquele reboque. Então, eu desenvolvi até uma balança digital que montava ela em cima de um caminhão, tipo um trapézio, e pendurado no meio desse trapézio tinha uma célula de carga onde se pendurava um bag. Então a máquina colhia normalmente e atirava em cima dentro desse bag, e aí a gente pesava e descartava diretamente em cima do caminhão. Então aí o Marcelo Reck, que era o gerente comercial ali, ele fez todo o pessoal de vendas comprar essa balança. Então eu fiz uma balança para cada um, e esse bag era um bag até na época não se usava bags normais, era um bag de PVC que eu fazia com material da Samsung, e funcionava muito bem, pesava até 1.000 quilos, se fosse o caso, né? Então
esse programa Elege foi facilitado com essa balança, já que a gente não tinha os reboquinhos, né? Então foi bastante útil. Fora esse programa Elege, tinha uma pesquisa agronômica que eu fazia com milho e sorgo, né? Com a ideia de posicionamento dos materiais. Então a gente pegava os resultados dos Elege, juntava com os ensaios de pesquisa e chegava a uma conclusão nessas reuniões que a gente tinha junto com a pesquisa. Então a gente contribuía aí com 20% ou 30% das informações para dar mais peso nas recomendações. Também fazia alguns ensaios de densidade em cada híbrido. Trabalho também com fitotoxicidade, que aí tinha o Samson, que na época dava problema em alguns materiais, então a gente cobria quais os híbridos mais sensíveis, né? E assim ia. Mas, na verdade, eu fui contratado para tocar a pesquisa agronômica, ser um supervisor, mas eles queriam fazer um evento grande, que no futuro se chamou de Show do Milho. Isso aí, todos os anos tinha um evento grande, onde se juntava aí, na época, 1.500 pessoas, era um evento grande, em vários dias, onde a gente plantava os híbridos recomendados, juntava outras empresas, a Trevo, me lembro uma, a FMC, foi outra empresa que a gente juntava para ratear os custos, né? E esse Show do Milho aí perdurou por um bom tempo ainda, acho que uns 7, 8 anos, com esse objetivo de mostrar os produtos para os agricultores. E, paralelamente, os parceiros comerciais ali também mostravam seus produtos. Aí, lá em 1995, fui convidado para ir lá para os Estados Unidos, conhecer a DeKalb, aquela visita que todo mundo normalmente faz, né? Conhecer também as cidades mais importantes. Na época tinha o Farm Progress Show também, que foi em Indiana, né? E foi bastante interessante. E nessa época, era a época que a Agroceres, a Cargill e a Brascalb foram compradas e unificadas praticamente numa empresa só. Por isso que também é lá que eu fui conhecer a DeKalb, né? Já que era o centro da empresa. Claro que a Brascalb, que foi a última a chegar na união das empresas, a Agroceres foi a primeira, a Cargill foi a segunda e a Brascalb foi a terceira. Então, foi um período bastante nervoso, porque muita gente se perdeu no caminho, muita estação de pesquisa foi fechada, usinas de produção também foram fechadas, né? E sempre um estresse bastante grande, que ninguém gosta de passar, né? Mas passou. Então, entrando ali na Monsanto, aí as coisas se consolidaram, eu continuei na Monsanto, então de 99 até 2007 eu fiquei na Monsanto, continuando na parte de coordenador de desenvolvimento de produto, né? Junto comigo tinha outras pessoas, eu fazia uma região do estado e a gente gerava informações dos materiais mais avançados que essas informações eram úteis depois no posicionamento desses materiais. Lá, então, em 2001, depois eu fui transferido para coordenação de desenvolvimento de produto na estação de Não Me Toque, que era da Agroceres antes, né? Nessa estação aí eu fazia também os ensaios de avanço de materiais, mas trabalhava muito mais com novas formulações de herbicidas. Então era o focal point desse tipo de trabalho, de desenvolvimento, conhecimento de novas formulações. E também dar treinamento para as pessoas, né? Então, isso aí durou uns 2 anos, e dali para frente, em 2003, eu fui transferido para Rolândia, ali do lado de Londrina, né? Otávio Solferini, junto com a Monsanto, tinha um projeto de desenvolvimento de milho alto óleo. Esse projeto se chamava Renesen. Então, a ideia é gerar híbridos que tivessem um plus de óleo e esse plus ser bonificado depois para os agricultores. Bom, esse projeto, infelizmente, durou 2 anos e pouco, e nós estávamos realmente conseguindo alguns produtos produtivos e com um bom percentual de óleo, né? Mas o programa foi descontinuado, tanto na Argentina como nos Estados Unidos, então
conosco ali também foi parado. De 2005 a 2007, depois continuando na Unitoc, eu fui para a área de regulamentação. Então, você vê que uma empresa grande dá sempre oportunidades para a gente crescer, né? Pode perguntar o que eu aprendi na Pioneer ou na Monsanto. Eu aprendi muita coisa, porque eu passei por vários setores, conheci muita gente, né? E nessa área de regulamentação aí, com áreas com certificado de qualidade e biossegurança, tínhamos muitas intervenções do Ministério da Agricultura para ver se os ensaios estavam dentro do projeto, dentro do estipulado no protocolo, né? E realmente a coisa era muito rigorosa. Aí em 2005 até, isso aí depois liga com o que eu vou falar no final, eu fazia já um trabalho de avaliação do sistema radicular, em 2005 isso. Eu trabalhava com híbridos de milho no estágio de enchimento de grão e tinha um equipamento que eu desenvolvi que media o sistema radicular dessas plantas e a ideia era comparar para identificar os materiais que teriam um sistema radicular mais avançado, mais desenvolvido, para que pudesse ter correlação com produtividade. Então, isso aí depois teve continuidade, mas antes eu vou comentar sobre esse finalzinho de trabalho na Monsanto, que chegando no final de 2007, ali, então, eu fui para a Fundação ProSementes. Então, em 2008 até 2016, eu fui convidado ali para ser coordenador de cultivos de verão. Então, a fundação, como todas as fundações, na época tinha parceria com a Embrapa. Então, essa parceria, a fundação desenvolvia experimentos, cuja rede experimental ia até o Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, tinha esses experimentos apoiando a Embrapa, gerando o germoplasma, né, para depois compartilhar os royalties junto com a fundação. Mas essa parceria não durou muito tempo, né, porque os materiais da Embrapa não eram muito bem aceitos, ou eram pouco aceitos no mercado, e, bom, a fundação tinha lá, então, 20 locais de ensaio, praticamente 20 locais, e nesses locais começou, então, a terceirizar experimentos de VCU, experimentos para terceiros, né, ensaios de densidade, e os híbridos que ela começou a trabalhar foram, então, licenciados da Brasmax, da Bayer, e assim a fundação tinha os próprios materiais, e esses materiais liberados para os instituidores da fundação, e a fundação, bom, existe até hoje, né? Depois eu saí em 2016 da Fundação ProSementes e deixei essa atividade, mas antes eu consegui, junto da fundação, eu consegui terminar o meu mestrado que eu fiz lá em Pelotas, referente à tecnologia e produção de sementes, né? Então, na UFPEL, eu terminei em 2016, e a partir daí, depois de acabar esse mestrado, eu comecei a abrir a minha própria empresa de prestação de serviço, né, em consultoria, na verdade. Mas o grande lance foi esse trabalho que eu comecei lá em 2005, lá na Monsanto, avaliando o sistema radicular de plantas. E esse trabalho foi muito útil, porque eu arrancava as plantas e estabelecia uma correlação entre essa tração de plantas e a produtividade, uma produtividade estimada de cada híbrido. Então, quem já perdeu um experimento de qualquer coisa, de uma lavoura, sabe o que é ver uma lavoura sucumbir à falta d'água. E eu pensei o seguinte: a gente tem que ter materiais não só que sejam produtivos, mas materiais que sejam também tolerantes a intempéries. E aí não é só falta d'água, é também problemas de compactação de solo, problemas de inseto, problemas de nematóide, tudo isso afeta a produtividade. Então, no meu ver, um programa de melhoramento não pode só ver teto de produtividade, ele tem que conhecer também essa resposta que as plantas têm do sistema radicular. Então, eu pegando esse trabalho aí,
eu uso o sistema radicular como bioindicador da eficiência de um produto. Isso vale tanto para híbrido, conhecer cultivares de soja, de milho, de trigo, e também conhecer o comportamento de produtos químicos utilizados na semente ou na planta. Vale para adubo foliar, vale para tratamento de semente, vale para nematicida, vale para fungicida. Então, essa parte de herbicida também, ver fitotoxicidade no sistema radicular é muito interessante. Então, a gente consegue, com essa metodologia, que é arrancando a planta, porque é um equipamento digital e mecânico. As plantas são presas, puxadas ou arrancadas, e essa tração feita, ela tem a gente consegue medir por um dinamômetro. Então, a gente consegue comparar os diferentes tratamentos. Claro que trabalha com estatística. Eu trabalho com 40 plantas ou 4 repetições de 10 plantas em áreas que o próprio cliente conduz na sua propriedade ou em áreas de parceiros. Essa informação ela é muito útil, porque existem diferenças de 15%, 20%, até 30% no sistema radicular entre cultivares. E, de vez em quando, a produtividade num ambiente bom, que não tenha falta de chuva, ela é muito semelhante. A estatística não separa esses diferenciais de 2, 3 sacos de produtividade. Mas colocando essa referência desse sistema radicular, a gente consegue separar esse não significativo da estatística, a gente consegue separar e dizer, não, esse material aqui produziu tanto quanto aquele outro, mas ele tem um sistema radicular de 15% melhor que aquele outro. Então, na condição de seca, ele vai realmente tolerar, né? E na condição de chuva normal, ele vai ser melhor do que o que tem menos sistema radicular. Podcast Academia do Agro. Entendi. Vitor, eu te interrompendo um pouco, dentro disso que você está expondo, dessa nova metodologia inovadora aí em relação a sistema radicular como bioindicador de eficiência, eu queria, só para não perder o ritmo da sua apresentação, assim, te perguntar uma coisa, e aí eu com certeza quero retornar nesse tópico tão interessante, tão bacana que é do sistema radicular. Durante o seu percurso nessas empresas, nessas suas atividades, você se tornou um profissional multidisciplinar, vamos chamar assim, especialista assim em uma determinada atividade, porém, por força de negócio, por força de estrutura organizacional, também tem que atuar em outras áreas, seja na coordenação, desenvolvimento de produto, pesquisa, às vezes melhoramento, às vezes cuidado, às vezes plantio, né? Uhum. E te pergunto, nessa sua trajetória, qual foi o momento, ou quais foram os momentos, onde você se sentiu meio inseguro, para não dizer assim, sem ter o chão aos pés, meio fora dos trilhos? E o que você fez para superar esse momento? Bom, eu acho que o momento mais significativo foi quando eu comecei lá com o Dr. Sugan, porque era tudo novo. Eu até nem sou de família que tinha propriedade agrícola, né? Eu sou o único que seguiu esse trabalho. E então ali eu me senti, porque era tudo novo, né? Eu era recém-formado e tinha uma estação de pesquisa para executar. Praticamente eu executava, né? Porque o projeto vinha todo pronto de cima, então eu executava preparo de semente, plantio e todos os tratos culturais que eu já comentei antes. Ali foi um momento bastante assim, que deu insegurança. Mas dali para frente, eu enfrentei essas novidades que o mercado apresentou, e sempre que eu saía de uma empresa e entrava na outra, eu não via isso como uma coisa ruim, né? Porque de 2 a 7 meses eu já estava numa outra empresa e executando aquilo que eu queria fazer. Então eu continuei fazendo sempre aquilo que eu gostaria, que eu planejei fazer. E o meu chão sempre foi pesquisa. Tanto que o que eu estou propondo agora é uma ferramenta de apoio à pesquisa, que é exatamente o nome da minha dissertação de mestrado, que é Resistência ao Ranquio de Plantas, Potencial Critério de Seleção em Programas de Melhoramento Genético de Soja. Então, eu continuo na pesquisa, oferecendo uma informação para as empresas, uma informação que faz diferença.
primeiro, é uma informação nova, ninguém tem essa informação, a metodologia é minha, é patenteada, e só eu posso, então, disponibilizar essa metodologia, e eu tenho visto, que não só pelo meu trabalho de mestrado, mas tenho visto que as empresas, algumas empresas grandes, já estão fazendo esse trabalho desde o primeiro ano, que já há 4 anos. Né? Eu comecei em 2016 e todos os anos continuo fazendo esse trabalho porque realmente é uma informação útil, diferenciada. E é isso que a gente tem que procurar hoje em dia, ter informações que façam diferença. A parte aérea da planta nós conhecemos muito, a parte do horizonte para baixo a gente conhece pouco. Então existe um cosmos, uma galáxia embaixo do nível do solo que tem uma vida própria, tem uma química própria e muito beneficiada pelo plantio direto, então existe uma interação muito grande, problemas de compactação de solo, então a física de solo também é bastante importante, né, nesse tipo de avaliação. Então tudo isso aí interfere e eu acho que nós precisamos conhecer mais o sistema radicular. E essa ferramenta que eu estou propondo, que estou prestando serviço às empresas, exatamente é essa. É conhecer o teu produto, né, o teu tratamento de semente, o teu nematicida, o teu cultivar, através do desenvolvimento do sistema radicular. Então, a ideia básica é essa aí. Mas eu acho que a gente tem que aprender, Valdir, a gente tem que aprender do dia a dia, caindo, levantando e principalmente levantando, né? A gente tem que aprender e não ter medo. Agora nós estamos enfrentando uma situação diferenciada aí também da pandemia aí, né? Eu acho que é o momento da gente começar a aprender, inovar, né? Ou ser mais eficiente. E o que eu sempre penso é que os agricultores têm muitas ferramentas químicas, biológicas na mão, parte de mecânica também, tem muitas ferramentas, tem um custo alto, né? Mas tem que saber qual delas é a melhor, ou quais delas são as melhores para utilizar na própria propriedade. Porque vira e mexe, os custos são altos. Então o agricultor tem que ter um norte, saber qual é o melhor para mim, de custo razoável. Mas geralmente quem me procura para fazer esses trabalhos são as empresas de genética, empresas de químicos, de biológicos, são essas empresas que querem lançar novos produtos no mercado que tenham maior conteúdo para o agricultor. Tem que sair da mesmice, tem que procurar produtos novos, né? E essa informação que eu desenvolvi, o equipamento que eu uso para isso, eu chamo de traciômetro, né? E o traciômetro ele dá uma informação muito rica, mas ele não trabalha só com tração de planta. Ele considera, sim, continuar trabalhando com produtividade. Produtividade sempre foi e sempre será o fator principal, mas a tração de planta, junto com essa informação de produtividade, ela gera um índice, que eu chamo de índice radicular. E aí sim, você tem um número que compara um produto com o outro. E esse número, então, diferencia um produto com o outro. Porque normalmente as pessoas dizem, olha, esse produto aqui, ele estimula o sistema radicular, mas não diz quanto, não diz quando, né? Tudo assim é muito empírico. E eu estou propondo números. O índice radicular é um número que diferencia produtos. Então, a ideia é gerar esse número, e esse número ser uma ferramenta comercial para os agricultores e principalmente para as empresas que lançam novos produtos. Vitor, e essa sua tecnologia, esse novo ferramental que você desenvolveu e está disponibilizando e está oferecendo ao mercado, hoje ele está, geograficamente falando, ele está presente aonde? Mais aí na região sul, mais na região do Paraná, mais no Rio Grande do Sul. Você já tem também essas iniciativas aqui na região do Centro-Oeste, Sudeste, Mato Grosso, Goiás, etc. Bom, como eu estou sediado em Passo Fundo, o foco maior tem sido aqui na região sul, né? Paraná para baixo. Natural. Mas eu já prestei serviço para uma grande empresa em Uberlândia e a aplicabilidade desse trabalho
ela, como eu disse antes, é para milho, para soja, para trigo, para forrageiras. E o que eu ainda não tenho, mas já estou criando perna, é fazer esse trabalho com algodão e arroz. Então, algodão é lá em cima, né? O arroz é aqui embaixo. Mas são as únicas culturas que eu não tenho informação ainda. E geograficamente, existem diferenças de comportamento desse sistema radicular de micro-regiões ou macro-regiões com macro-regiões, que assim como os cultivares, os híbridos têm um posicionamento, e esse posicionamento varia também, o sistema radicular também varia nessa variação geográfica. Então, lógico, você alterando, tendo mudanças edafoclimáticas, né, tanto de solo como de clima, como de região, você vai ter um comportamento natural diferenciado também do sistema radicular, etc., do desenvolvimento da planta como se não só ciclo, nem só precocidade, nem só estabilidade, mas também maior ou menor eficiência, dependendo dessas condições. Claro, claro. Por isso que elas têm que ser mais regionalizadas, olhado um pouco com a lupa um pouco mais refinada, né? Exato, e quando faz um experimento, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não, um experimento só é pouco representativo, porque existe diferenciação edafoclimática, é muito grande aqui no Sul, e isso aí interfere diretamente no resultado. Então, esse trabalho tem que ser amplificado, tem mais pontos para a gente inferir um posicionamento mais amplo espectro, como poderia dizer. Perfeito. Cara, muito bacana o que você está fazendo, parabéns aí pela sua atividade atual, pelo esse desenvolvimento, pela criação desse novo ferramental, dessas novas tecnologias, e tenho certeza que isso irá despertar e espero que possa estar contribuindo contigo também para a maior divulgação, né, desse seu trabalho, dessa tecnologia, e também dizer até aos nossos ouvintes que o seu contato, o seu e-mail, uma maneira de entrar em contato contigo vai estar junto com o episódio na área de descrição, então fiquem tranquilos aí que para conversar com o Vitor vai ser bem facinho. Vitor, queria te agradecer, cara, eu sei que é um assunto aí bastante agradável e assim interessante, que a gente poderia percorrer um pouco mais, mas isso aí também me dá a chance de te convidar para um próximo episódio, para a gente se aprofundar no tema, tá? Já fica aqui feito o convite, tá? E gostaria de te agradecer realmente pela disponibilidade, por nos trazer aí a um papo bastante bacana aí do seu desenvolvimento, da sua trajetória profissional e principalmente dessa inovação que você apresenta ao mercado, aos colegas. Veja, esse podcast é ouvido por muito pessoal de fundação, da área de pesquisa agropecuária, da área de extensão, do pessoal de universidade, principalmente o pessoal de pesquisa, pelas empresas e também por esses grandes grupos comerciais, profissionais, né, grandes companhias agrícolas que têm a sua pesquisa própria, que têm as suas validações próprias, né? Então, queria te agradecer muito aí por essa oportunidade e deixa aí a mensagem final para ti. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, Valdir. Essa foi uma oportunidade maravilhosa, porque eu tenho paixão pelo que eu faço. Esse meu trabalho é fruto do meu coração e do meu suor, né? E saber que mais pessoas estão ouvindo e conhecendo essa metodologia, eu fico bastante contente. Eu coloco, então, à disposição também a minha empresa, Integrity, com esse contato que o Valdir vai colocar aí nesse podcast e disponível para conversar sobre o assunto e, eventualmente, dar ideias para as próprias empresas, porque, modestamente, a gente conhece um pouco sobre o sistema radicular, né? E como eu antes disso disse, eu acho que a gente carece de informações. Agradeço realmente o teu convite, Valdir. Fico, então, à disposição para um novo bate-papo, talvez aprofundando mais esse trabalho de sistema radicular, e coloco a metodologia, então, à disposição de todos que tiverem interesse, conversar comigo, tá? Então, eu tenho também um Facebook, né, Integrity, tem bastante informações ali e o meu contato. Valdir, muito obrigado e um grande abraço para vocês e para todos os ouvintes. Obrigado, Vitor. Forte abraço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal
visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!